Olá! Vamos começar a nossa live. Ajeitando aqui as coisas. Deixa eu colocar uma música. Só um minutinho que a gente já vai entrar. Enquanto isso... Só um minutinho... Calma aí. A Fernanda já entrou, deixa eu chamar ela aqui. Bem-vindos. Cadê? Deixa eu chamar a Fernanda. Oi, Fernanda. Oi, Sheila. Tudo bem? Tudo. Nervosa? Bem-vinda. Oi? Nervosa? Tá nervosa? Não precisa não, a gente só vai bater um papo. Nós só vamos papear. Show. Bem-vindo, o povo que entrou aqui, deixa eu ver. Val Rodrigues. Dona Dalva, que bom, Dona Dalva. Dona Dalva eu encontrei. Estava fazendo quimioterapia, ela estava lá também, ó. Beijo para a senhora. Bacana a senhora estar aqui. Pois a gente precisa trocar umas ideias. Dona Dalva tem uma história também bem legal, viu, Fernanda? Tem que contar então pra gente também, né? Tem que contar. Ela tem uma experiência de vida muito legal. Depois a gente vai conversar. Eu falei com ela. Tava eu lá fazendo a químio, ela sentadinha do lado. Aí a gente começou a conversar, né? Eu já não falo pouco. Aí conversa vai, conversa. Eu falei, Dona Dalva, posso pegar seu telefone? Ela, claro que pode. Muito gentil ela. Aí peguei o telefone dela. Falei, eu vou ligar para a senhora pode deixar. Muito bacana. Legal. É bom que a gente tem muita gente também, né? Nesses momentos. E partilha ali histórias. E ver que também a gente não tá sozinha, né? Que tá todo mundo, muita gente na mesma situação, assim, né? Você Justamente. conhece, né? Que tá com você. E é legal que uma vai dando força para outra, né? E você leva pra vida depois, né? Justamente. Nils Maria, bem-vinda. Hoje eu... Essa o quê? Minha sogra. Ah, sua sogra, bem-vinda, sogra da Fernanda. Que legal. Deixa eu baixar a música aqui pra gente ir falando. O povo tá entrando. Vamos lá. Deixa eu me apresentando aqui enquanto, né? Eu tô aqui, blá, 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 blá. Porque eu sou assim, né? Eu acho que todo mundo me conhece, mas ninguém me conhece, então eu tenho que falar. Ó, Patrícia, bem-vinda. Ana Maria, bem-vinda. Ela, bem-vinda. Val Rodrigues, bem-vinda. Dani, Ana Maria Oliveira. Pode falando com o povo aí também, Fernanda. Aqui tá todo mundo em casa. Eu tô aqui puxando os negócios. Tá aqui vizinha, não sei o nome da vizinha, mas tá aqui, ó. Vizinha, bem-vinda. Amiga. É sua amiga também? É. Bem-vindas, amiga da Fernanda. Patrícia, Dani, Val, Ai, que legal. Lícia, Tô Ana. passando, né? A Lícia e Ana. a Ana são amigas da minha mãe. Minhas Ah, que amigas. bacana. Tá tudo em casa, né? Legal. Borges. É Clícia? Clícia? Uhum. Legal. Bacana. Bem-vinda, gente. Ela é prima da Kátia, que entrou aí também, Majestade da Arte. Ah, que legal. O povo aí, ó. Conheceu assim, eu conheci a Kátia na internet, a Alice é amiga da minha mãe, depois a gente descobriu que elas eram primas. Ah, gente, coincidência, né? Esse mundo é Mundo muito pequeno. Verdade. Igual eu te falei da Gabi hoje, né? é. Muito pequeno. Gabi vai vir falar com a gente também aqui na semana que vem. Vou assistir.
Vai ser bem bacana. Então, deixa eu me apresentar rapidinho aqui para quem não me conhece, né? Meu nome é Sheila Sampaio. É, eu estou fazendo esse trabalho, né, com um câncer, né? Eu descobri que tenho câncer tive, né? Tive, olha só. Eu estou no processo, né, da quimioterapia. Eu descobri o câncer de mama em março, né? Comecei o tratamento em abril. E aí eu resolvi abraçar a causa, conversando com mulheres que também vivenciaram esse momento, né? Então isso vai ser uma partilha para que a gente possa ver que nós não estamos sozinhas, né? Existem mais pessoas que vivenciam esse processo e que a gente precisa falar a respeito. Então, esse momento aqui é para que a gente possa aprender. A gente tem live todas as quartas-feiras, às 19h19. Então, esse projeto ele vai se estendendo, porque eu acredito que quando a gente se cura, né, curamos todas nós. Então, a gente vai falando com as mulheres, e aí eu vou trazendo outros especialistas. A gente já falou aqui com terapeuta floral, com psicólogo, reflexologista, né, o Eugênio que escreve poesias. Então, assim, a ideia é ir conversando com essas mulheres. Se vocês que estão na live conhecem alguém que já teve, pode entrar em contato comigo aqui pelo direct do Instagram, né? Que aí a gente vai conversando. A Fernanda mesmo foi uma dessas pessoas que eu conheci por causa de uma outra pessoa, né? Que é uma amiga de infância. E aí essa pessoa fez essa ponte entre eu e a Fernanda. E aí conheci a história dela e ela foi toda super gente boa, assim, super bacana, gentil em compartilhar com a gente hoje a história dela, né? Então esse é só um pedacinho daquilo que a gente pode, né, partilhar umas com as outras. Então eu acho que quando a gente fala, a gente vai se curando. E a gente precisa trabalhar esse feminino, né? A gente precisa curar em nós esse feminino. Por isso que a chamada é pela cura do feminino em nós. Então serão vários pela cura do feminino em nós, porque nós somos várias, né? Cada uma é um fragmento. E aí a gente vai juntando isso a partir das nossas histórias, que são diferentes, mas na verdade fala de todas nós. Sim. Fernanda, então se apresenta. Então, meu nome é Fernanda, tenho 38 anos, moro na Serra, Espírito Santo, né? Não sei se tem alguém de fora. Eu me senti na obrigação de fazer essa live, né? De estar participando, apesar de ser assim, eu falei que eu não sirvo para ser digital influencer, né? Porque antes, quando deu 19 ali no relógio ali, me deu vontade de fazer xixi. Aí, não dá para mim mesmo, né? E aí, só que eu me senti na obrigação, por quê? Porque, assim, eu vivenciei a vida toda o câncer, né? Dentro da minha casa, com a minha mãe. A minha mãe, ela descobriu que tinha câncer de mama aos 34 anos de idade. Na época eu tinha 13. E ela, na época, ela só tirou um quadrante do seio, fez radioterapia e tomou durante um tempo, né? Durante 5 anos, tamoxifeno. Depois que ela parou de tomar esse remédio, o câncer voltou em outros lugares, ele deu metástase. Então, assim, foram 26 anos de tratamento, né, que ela fez, e vários tratamentos diferentes, tratamentos que davam N efeitos colaterais, porque a gente toma remédio, a gente sabe, né, os efeitos colaterais que dá. Mas mesmo assim, ela sempre teve muito forte, entendeu? Ela sempre mostrou muito forte, assim, pra gente. E aí, quando eu fiz 34 anos, né, eu sempre tive assim, a mama bem, bem cheia de nódulos, porque eu tinha aquela como que é? Eu não lembro o nome do negócio, mas é muito cheio de nódulos, né? Então, assim, eu não era, nem conseguia conferir, meu Deus, será que eu tô com alguma coisa? Porque sempre tinha. Só que, assim, Deus é tão bom, assim, que como minha mãe teve com 34 anos, lá em casa, né, nós somos em 3 mulheres. Então, a gente já faz acompanhamento 10 anos antes da 10 anos antes, né, da idade da minha mãe. Então, desde os 24 anos de idade, a gente já faz o acompanhamento já com ultrassom de mama e depois dos 30 já a mamografia, né? Aí, chegou num domingo, eu já estava marcada para quinta-feira na CDI para fazer o exame.
Eu senti assim, sabe? Você bota a mão assim, você fala, oh, peraí, que coisa estranha, tem uma coisa estranha. Assim que a gente, sim, depois quando você vê pelo exame o tamanho do nódulo, você fala, pô, como que eu senti, né? É imperceptível quase. Mas eu senti. E aí eu fui, sempre fiz exame com a doutora Cristina lá no CDI, que é uma pessoa que eu gosto muito, assim. É uma médica muito humana, né? E aí, nesse dia que eu fui, mas sempre assim, você tem que ir esperar, porque as mulheres esperam bastante ela, né? Então você tem que ir preparada. E aí eu tava lá esperando e o pessoal da prefeitura cortando as árvores na rua. Quando tava perto da minha vez, cortaram o fio. Aí apagou a luz todinha. Minha Aí nossa. ela falou: olha, quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, pode remarcar, né? Aí eu falei: não, vou ficar, que eu tô com aquilo na cabeça, acho que não é nada mais tu. E fiquei. Aí quando eu entrei, eu já entrei até com aquele comentário assim, né? Na época a Angelina Jolie tinha tirado as duas mamas. Eu já entrei, sabe, doutora Cristina, como que eu faço para tirar tudo? Ela não é assim, não é simplesmente pegar e tirar tudo, você tem que fazer exame genético e tal. Eu falei, não, porque eu senti um caroço no peito e fiquei incomodada. E ela foi, fez o exame todinho, nas duas mamas. O último lugar que ela olhou foi justamente o lugar que ele estava. Aí ela parou, eu falei, aí ela fez assim. Aí ali eu já entendi, assim, que ela é bem transparente, né? Eu já entendi que podia ser alguma coisa errada, né? E aí fiz os exames todos. Então, assim, aí deu positivo. Então, naquele momento, assim, eu não fiquei assustada. Porque como minha mãe em casa sempre teve essas metástases, né? E ela fazia tratamentos e melhorava, depois voltava de novo, fazia tratamentos, melhorava. Tipo assim, na minha cabeça era muito certo mesmo que eu ia fazer tratamento e voltar e ia melhorar, entendeu? Que tudo ia acabar bem. Então eu me senti nessa obrigação hoje por conta disso, porque eu tinha essa fortaleza em casa, mas eu sei que tem pessoas que não têm, né? Então assim, Justamente. eu quero que eu falei, não, eu me sinto na obrigação de passar para as pessoas que a gente se trata, que não é um processo fácil, que não é um processo curto, é um processo longo, é difícil, é sofrido, você está passando, eu já passei, né? Mas assim, mas as coisas acabam bem, entendeu? E a gente tem que se tratar, tem que se cuidar e tem que correr atrás, né? Infelizmente, hoje em dia, está muito comum em todas as idades, né? Não tem mais idade. Então, antigamente era acima dos 40. Hoje eu tive com 34. Na clínica, quando eu tive com 34, tinham meninas de 30 e menos também, Uau. com câncer de mama. Então, é questão de se tratar. Então, assim, eu me senti na obrigação para passar isso, assim, que as pessoas elas têm que entender que tudo vai terminar bem, assim, entendeu? E isso é legal que você está falando, né, Fernanda? Que tudo vai terminar bem. Que a gente pensa assim, ai, minha nossa, é o fim do mundo, né? A dona Dalva, que está aqui, ela falou comigo que ela teve os episódios dela e ela viu muitas pessoas morrendo, né, por causa do câncer. Então, a gente tem esse estigma que o câncer é a doença que mata, que a gente não pode chegar perto da pessoa, porque, né, vai contaminar. Isso não existe, né? Na, Deixando isso claro, né? na verdade, existem, infelizmente, pessoas que morrem, né? Eu mesmo, a minha mãe, infelizmente, ela faleceu depois de 26 anos de tratamento, ela faleceu esse ano em março, assim. Então eu falo que da doença, o ponto mais sofrido para mim foi esse, entendeu? A quimioterapia é ruim, né? É um tratamento pesado, mas assim, para mim o ponto mais sofrido de tudo dessa caminhada foi justamente essa perda, né? Mas a gente, Uhum. eu acho que tem que entender também que Deus sabe de todas as coisas, né? Então, aí a gente tem que aceitar que a gente nasce, mas a gente tem o dia de partida, né? Então, assim, eu também conheci pessoas até mais novas do que eu que também faleceram. Mas, assim, cumpriram o papel dela, né? Então, a gente tem que acreditar que Deus sabe de todas as coisas, assim. Justamente, você falou uma coisa super legal, que é cumprir o seu papel, né? Então, Uhum. cada um aqui vivencia o que precisa viver, né? Então, às vezes, a gente vê assim, claro que você falou, não é um processo fácil, né? Mas a questão é, ele está aqui, a gente precisa viver e agradecer,
né? Porque temos coisas a aprender com isso. E igual você está falando que a sua mãe, ela ficou 26 anos, né, nesse tratamento. Esse é um período longo, né? Sim, muito. É um período muito longo, mas ainda assim ela vivenciou isso, né? E acredito que tenha vivenciado com muita dignidade, né? Sim. As amigas dela estão aí, ó. Tem até a Ana falou aí agora. Para mostrar, assim, que ela, assim, mamãe, ninguém dizia que ela tinha, assim, porque ela se arrumava bem, ela vivia bem, entendeu? Ela passeava, ela muito animada, assim, até demais, entendeu? Então, assim, ela foi, assim, ela vivenciou bem, assim, a vida dela, assim, apesar das lutas, né? É, você tá falando, é a Ana Maria, que é amiga da sua mãe? Ana Maria e Alicia. Ah, tá. Ela tá falando aqui, ó. Eu tive em 2007 câncer de mama, em 2009 tive metástase na costela e fiquei curada. Que bacana, Ana Maria. Podemos conversar depois. Gente, olha só, manda para mim no direct o contato de vocês, que depois a gente vai conversando, para a gente poder fazer esse papo aqui também. A outra coisa, ó, pega esse aviãozinho que tá aí, manda para alguém que você conhece, que não tá fazendo nada essa hora da noite, para poder ouvir aqui o papo, vem fazendo perguntas, ativa, vai batendo nesse coraçãozinho aí, ó, que o Instagram entende que é legal, o conteúdo é relevante e manda mais gente para cá. Ó, Marluce, tô vendo Marluce falar. Ela tá falando aqui, nunca reclamava de nada, acho que ela tá falando da sua mãe, né? Minha mãe. Legal. Aí, ó, o pessoal, muita gente se conhece aqui. Então vamos lá, Fernanda, você falou que você fez a cirurgia, né? Então, eu fiz a cirurgia. Como minha mãe teve câncer de mama, com a mesma idade que eu, né, 34 anos, eu optei pela mastectomia bilateral. Né? Na época, Explica um pouquinho o que que é isso, porque tem gente que não... optei por retirar as duas mamas. Fiz igual a Angelina Jolie, né? Optei por retirar logo as duas mamas, para não ter essa dor de cabeça, né? Porque o dela voltou na mama e ela depois teve que retirar a mama. Ela tirou um quadrante e depois teve que retirar a mama. E aí eu optei logo por retirar as duas logo. Na mesma cirurgia que eu retirei as duas, eu já fiz o processo de reconstrução, né? Já botei o expansor, porque hoje eles botam o expansor, né? Para depois estar colocando o silicone, porque o expansor ele vai dilatando a pele aos poucos, né? E só que aí eu comecei a fazer a quimioterapia. Eu fiz a cirurgia em agosto de 2016 e comecei Você a fazer, fez a cirurgia primeiro, né? sim, primeiro. E aí comecei a quimioterapia em setembro de 2016. Foram 4 quimioterapias vermelhas, né? Não me pergunta o remédio, não sei. É, os nomes tudo esquisito. E 12 brancas. Essas 4 vermelhas, elas são mais agressivas, né? Então, e diminui muito a imunidade. Então, eu fiz a primeira quimioterapia. Quando chegou uns 5 dias depois da quimio, começou a me dar febre. Febre, febre, febre. Aí fui eu para o hospital, tive que ficar internada. Aí fazia aquele monte de exame, fazia exame de sangue, o sangue estava bom. Fazia exame de raio-x, tudo certo. Ficava internado uns 5, 7, 10 dias. Aí voltava para Uau. cá. Já quase na hora de fazer a quimioterapia de novo, a outra, né? Só Jesus, só, né? Aí fazia a quimioterapia, ia para casa, dava uns dias, febre de novo. Aí ia eu para o hospital, ficava internada. Ficava uns Nossa. 5, 7 dias de novo, ninguém sabia o que que era. Ia para casa, voltava para casa, dava o tempo, né, tomava antibiótico, aquilo eu melhorava um pouco. Uhum. Fazia quimioterapia, fiz a terceira, internação, casa, né? Quando eu fiz a quarta, eu já não queria mais ir para o hospital. Porque na primeira vez que eu fui, tipo, se você vai a primeira vez, beleza, mas na segunda você já está cansado. E à medida que a gente vai fazendo, a gente vai acostumando o corpo. Não vai, você vai ficando mais debilitado, né? O corpo vai ficando mais debilitado. Então eu não queria, aquela cama já não servia mais para mim, eu queria minha cama, queria meu quarto, essas coisas assim.
Então, eu falei, eu não vou para o hospital. Aí liguei para um oncologista, falei com ela, né? Ela pediu para fazer exame de sangue, o exame de sangue estava ok, não fui. Isso foi uma quarta-feira, eu acho. Aí passou quinta, febre, tipo assim, não febre muito alta, mas 38 e pouco, tomando remédio de febre, né? Porque na primeira vez que eu fui, chegou a 39, quase 40 a febre. E aí, fiquei em casa acompanhando. Quando chegou na sexta-feira, aí a mama, que eu não tinha nada, ela ficou o dobro do tamanho da outra mama. E aí eu fiquei sem entender. Mandei a foto pro médico, ele pediu para estar indo lá na segunda-feira. Fui lá na clínica, aí retirou o líquido. Quando foi ver, era uma bactéria hospitalar, que eu tinha pego durante a cirurgia. Essa bactéria é uma bactéria assim que você. Que é uma bactéria normal no ambiente hospitalar, né? Não é certo ter, mas é normal, né? Sim. Uhum. Para uma pessoa que está bem, né? Ela não costuma ir para frente, mas quando a pessoa está imunodeprimida, aí ela costuma atacar mais. Então foi o que aconteceu comigo. Como eu estava fazendo quimioterapia, aquela, né? O meu organismo estava imunodeprimido, ela conseguiu se desenvolver. E aí eu tive que retirar a prótese, né, que estava contaminada. Graças a Deus não tive que ficar internada, né? Tomei o remédio em casa. Na época foi o Bactrim que eu tomei. Tomava um coquetel. Tinha que tomar um No. monte por dia. Mas assim, mas pelo menos eu estava em casa. E melhorei. Terminei as vermelhas, comecei a fazer as brancas. Aí a branca já não dá mais essa sensação, aquela sensação da vermelha, de você ficar muito enjoada, muito nauseada, essas coisas todas, né? Ela dá mais a dor no corpo. Mas a dor no Sim. corpo tá de boa, assim, você consegue levar bem no seu dia a dia uma dor no corpo, entendeu? Mais do que Uhum. aquela sensação que dá a quimioterapia vermelha. Então, fiz as 12 quimioterapias brancas, né, que eram semanais. E quando terminou a quimioterapia, eu fiz as sessões de radioterapia, que agora eu não lembro se foram 25 sessões. Eu sei que deu mais de um mês, né? Que era só durante a semana. Aí, quando eu terminei a sessão de radioterapia, a prótese da outra mama, né, que eu não tinha retirado, que estava lá no lugar, começou a não. Aí eu tive que Uhum. tirar também a outra prótese. Aí fiquei sem nada. Fiquei sem mama durante um tempo. Aí terminei a radioterapia, retirei a prótese, fiquei sem nada e comecei o tratamento de casa, né, que é tomar o remédio durante os 5 anos, como o Aromazin. Aí a oncologista começou a cobrar, né? Vai ver esse peito seu. Eu falei, não, tá bom. Ela, não, vai porque eu fico com medo da pele engrossar e ficar ali e você não conseguir depois colocar. Aí eu comecei a fazer o processo da reconstrução. Aí dali, da primeira cirurgia até a última que eu fiz agora em fevereiro, foram 8 cirurgias, né? De Uau! reconstrução. Porque realmente a pele já estava meio danificada, aí eu tive que tirar a gordura para ficar injetando a gordura para recuperar a pele, para poder ela aceitar a prótese, porque do jeito que a pele estava, se colocasse uma prótese do jeito que estava, ela poderia rejeitar. Aí, e assim, aí a penúltima que eu fiz foi do expansor, né? Botei o expansor, ele encheu. Aí eu sou tão sortuda que ele esvaziou. Ele esvaziou por dentro, assim, ficou murcho. Esvaziou sozinho, sabe-se lá como. Entendeu? Justamente Gente, uma que eu precisava que ela dilatasse mais, porque era a mama que estava com a radioterapia. Só que depois deu tudo certo, graças a Deus. Aí eu terminei a última em fevereiro. Aí quando chegou em março, a minha mãe faleceu. Aí eu falo assim, que parece que ela estava esperando mesmo eu terminar o meu tratamento, terminar as minhas coisas para ela falecer, porque até então ela, sabe, assim, ela sempre me ajudou, mesmo ela fazendo tratamento, ela que sempre me ajudava bastante, que ficava com meu filho, ela foi em todas as quimioterapias que eu tive que fazer, ela foi comigo. Ela só não foi em uma, que foi naquela época da greve da polícia. Aí ela não foi, eu fui sozinha porque eu fui de Uber, né? Mas fora isso, ela foi em todas, assim.
E parece que justamente assim, terminei a minha cirurgia, dias depois, ela também, aí ela foi para o hospital e já não retornou mais. É o processo meio assim, né? Eu acho que é tudo, né? Vai misturando. É. A Patrícia, Escape Patrícia, ela está dizendo aqui que você foi muito forte e foi um exemplo de resiliência, paciência e coragem. Bacana. Elas me conheceram antes, né? Da Aham. cirurgia, desde que nossos filhos eram pequenos, de 1 aninho, eles estudavam na mesma creche. Então elas passaram esse É. processo comigo, Vivenciar. entendeu? É isso que eu falo, né? É todo mundo junto ali, né? Não é só você. Todo mundo vive junto. Por isso que é por nós, né? Sim. Olha, a Majestade da Arte está dizendo aqui que agradece a Deus pela oportunidade de ter você no caminho dela. Que bacana. Ai, que lindo. Obrigada, cara. Além de, ela fala que além de guerreira, super talentosa. Que você também é artesã, É. né? Então, uma coisa que eu queria te perguntar. Gente, vocês podem fazer pergunta para Fernanda, tá? Ela está aqui. Vocês podem fazer pergunta para ela também. Durante esse processo, Fernanda, que você trouxe, né? Todo do início dessa bactéria, né? Não só da bactéria, mas da descoberta, né? Da cirurgia, da bactéria, das cirurgias que foram vindo, né? Ao longo. Como que você trabalhou com tudo isso, assim? Porque a cabeça da gente meio que dá uma pirada, né? Dá um nó. Porque você pensa, putz, e agora? O que eu vou fazer, né? Como é que eu vou me dar com tudo isso? Como é que eu vou trabalhar isso internamente? Como é que eu vou me reestruturar para ser forte, para dar conta da minha casa, dos meus filhos, né? Para poder me manter inteira, né? Me manter assim saudável, porque não é saudável no físico só, né? Mas o saudável no mental também. Como que foi isso, assim? Então, a questão, assim, o remédio que a gente toma, né, quando a gente faz a quimioterapia vermelha, ele não mexe só com o físico da gente, ele mexe muito com o psicológico, né? Então, Uhum. eu comentado com você, não é nem um bom exemplo para dar, né? Mas, assim, como eu ficava muito enjoada, eu tomava muito Dramin e dormia o tempo passar, porque eu sabia que ia passar. Tipo assim, uma pessoa virou para mim logo quando eu comecei, essa pessoa até faleceu. Mas ela falou para mim assim, quando eu ia começar, ela falou assim, olha só, toda vez que você se sentir desanimado, você lembra que vai passar. E era assim que vai passar. Então, assim, às vezes eu dormia mesmo para passar logo o tempo, entendeu? Para estar levando de frente. Mas mamãe me botava para fora da cama, Ah, entendeu? Me, aí, ó, me isso é jogava para legal. fora da cama. E era no grito, tá? Me colocava, as amigas dela sabem. Entendeu? Então, assim, é porque a mamãe teve muito presente junto. Na época que eu tive, né, eu tava morando na mesma casa, assim, no mesmo quintal que ela. Então, assim, eu contei muito com a ajuda dela. Porque a gente, querendo ou não, eu acho que o pior da doença, do tratamento, é a limitação que a gente fica, né? Porque a gente já não pode dirigir para quem dirige e para quem faz as coisas sozinha, já não pode mais. O cozinhar é difícil porque você está enjoada, você não quer nem comer, muito menos cozinhar, né? Então, assim, você acaba precisando mesmo de ajuda. E eu, graças a Deus, eu tive a ajuda da minha mãe, tive a ajuda das minhas irmãs, entendeu? Da minha família, minha sogra ia todo dia lá em casa limpar minha casa, entendeu? Me ajudava bastante com meu filho. Então, eu tive a ajuda das pessoas que estavam ali comigo, entendeu? Graças a Deus eu tive essas pessoas na minha vida, assim. Então, assim, o que mais me incomodou mesmo nesse tempo é essa questão dessa limitação, porque a gente que é muito assim, né, é, como se diz, livre, né, Ativa, né? ativa, aí você fica limitada, você não consegue fazer nada, e tipo assim, né, você fica meio. E você tem que recuperar a sua mente. Como que você recupera a mente se você não pode fazer nada, entendeu? Então você tem que trabalhar sabendo que vai passar, que é ruim, sim. Não adianta a gente chegar aqui e falar para que não é ruim para as pessoas, que não tem, que seria uma mentira, né? É ruim, mas vai passar, entendeu? Tem um período ali, depois passa e acaba, graças a Deus.
Só que não é não vai passar que vai passar. Você faz um estalinho assim que passa, né? Não, como você disse, é um tratamento longo. É, Oi? infelizmente, para passar, mas a gente tem que vivenciar o momento, né? Eu, por exemplo, vou fazer 5 anos ano que vem que eu faço tratamento, né? Que eu faço essa quimioterapia em casa, que eu tomo o bloqueador hormonal, né? E até hoje, assim, minha vida ainda está limitada, né? A essa questão do tratamento. São 5 anos já que vai fazer. Então, assim, eu espero que ano que vem, assim, termine e eu consiga realmente viver o que eu tenho para viver, entendeu? Uhum. Mas é interessante você falar assim, que a sua vida está limitada, mas ao mesmo tempo que tem o limite, você tem um outro lado, né? Que é onde você pode olhar para você, né? E ver o que eu vou fazer daqui para frente, reconstruir, né? O Uhum, câncer, eu acho que ele te dá esse processo de reconstruir a sua vida, né? De pensar o que eu vou fazer daqui para frente, como é que eu vou gerar mais vida na minha vida. uhum. Vejo muito isso, assim, né? Pelo menos nesse processo. Olha, a Lília, beijo, Lília. Ela tá falando assim que você é muito fofo, uma pessoa forte, como fala, com resiliência, gratidão pela partilha. Obrigada, Lília. A Lília é uma fofa, uma amiga muito querida. Deixa eu ver mais o que aqui, peraí. Gente, vocês podem fazer pergunta. O pessoal tá dizendo aqui que você é forte, guerreira. A Obrigada. Rosemary tá falando que sua mãe, acho que é sua mãe, né? Sofreu com a doença da Fernanda, mas se manteve muito forte as duas. Que é engraçado, você está falando que a sua mãe teve, a minha mãe também teve câncer de mama. E foi interessante que é no mesmo lugar. Eu não sei o seu, assim, acho que é no mesmo lugar também, né? Que foi? Também, sim. Mas não foi genético, né? A gente fez exame, todas as duas, não foi genético. É No meu engraçado caso, isso, né? né? Aham, o meu eu fiz ontem, eu vou pegar o resultado depois para poder saber. Mas como que é essa coisa, né, do câncer que vem trazendo de uma geração para outra, né? É uma coisa que de repente a gente, eu não sei, né, se existem estudos, tem que dar uma pesquisada, que fala a respeito disso daí, né? Como que a gente pode ir trabalhando isso, né? Uhum. Beijo, Lília. Na nossa cabeça. E assim como você também, eu sabia que isso ia acontecer em algum momento. Então, para mim, foi uma coisa assim, né? Você dá aquele choque assim, mas. Sim, Fernanda. Oi. Vamos lá. Alguém quer fazer perguntinha, gente, para Fernanda? Ela responde. O povo daqui é tudo sério, Fernanda. Eles falam assim: ah, não vou fazer pergunta não, porque eu tenho vergonha, sabia? Esse povo eu vou te contar. Não são de fazer muita pergunta. E durante o processo, assim, Fernanda, você falou que você dormia bastante, né? Que você tinha as pessoas que te ajudavam, mas você fazia alguma coisa assim para você, aonde você Então, assim, começasse a se conhecer mais? 1 ano antes de eu começar, de descobrir, né, que eu estava com câncer, eu tinha me mudado para o Rio de Janeiro, que meu marido trabalhava lá, e acabei Uhum, voltando para cá, porque ele foi transferido para cá depois para Aracruz. E uhum, eu saí de um emprego que eu tinha, né, eu era concursada da Prefeitura de Vitória, para estudar para outro concurso, né, de um nível melhor. Só que aham, aí, quando eu comecei a estudar, eu descobri que eu estava com câncer. Então, já não rolava mais, assim, você não tem concentração, né? E aí, eu já mexia com cartonagem. Então, assim, eu comecei, assim... Aí, na época, a gente começou a comprar uma casa também, que é onde eu moro hoje. E eu comecei a fazer as coisas do meu filho, pro quarto do meu filho, pro meu quarto, entendeu? Para distrair a mente, né? E aí, comecei a fazer, assim, as coisas de artesanato mais. E na época foi isso. Hoje eu faço assim, faço algumas coisas para vender, né? Faço caderneta de saúde, diário, essas coisas. Mas aham, assim, eu comecei mesmo por uma questão de ter para distrair a mente, né? Para estar conseguindo. Porque na época, como a gente tomava remédio, me dava muita insônia, né? Da quimioterapia. Então eu ficava acordada até tarde. Então, quando meu filho dormia, que na época ele tinha 4 anos,
Aí eu ia fazer as coisinhas do quarto dele. Então, o quarto dele, praticamente, eu montei tudo de cartonagem. Ah, que legal. Isso é bacana, né? Porque é um meio que, também que você tem, como você falou, de ocupar essa mente que fica tão tumultuada, né? Sim. E você falou dessa coisa, que a gente fica com a mente tão confusa, não consegue, né, associar É, direito você as não coisas. consegue raciocinar. É muito remédio, né? Os remédios são muito fortes, assim. Você não consegue ter É, esse raciocínio, né? e é importante isso, né? Porque você acaba aprendendo novas habilidades. No seu caso, você já tinha alguma coisa, você só foi aperfeiçoar, né? Sim. Mas, assim, o legal, assim, nesse sentido, né? Porque às vezes a gente só vê o lado da doença que é ruim, mas tem um lado bom também, que é esse momento onde você tem para você de descobrir algo, né? Uhum. Algo que você pode fazer por si. Chega travando. De pagar um tratamento. Oi? Não, acho que você deu uma travada. Não sei se foi só para mim. Ah, tá, não, o seu rodou aqui. É que às vezes, eu estava falando aqui das pessoas que às vezes elas não têm condições de pagar um tratamento psicológico, né? Ou com alguma terapia, Sim. alguma coisa que vai ajudar. Embora exista uma Não, equipe, né? Mas até o assim, até o tratamento oncológico, né, de algumas pessoas assim, você vê que é sofrido assim. Eu precisei de um laudo que era do SUS. Para pegar esse laudo, eu tive que chegar no hospital 6 horas da manhã para ser atendida 2 horas da tarde e só para ele me dar uma assinatura. E assim, ali eu estava ali, eu já estava bem, já tinha passado por todo o processo, mas tinha gente ali que estava fazendo quimioterapia, que chegou ali 6 horas da manhã, porque tinha que ser atendido 2 horas da tarde nossa, para consulta é muito médica. desumano. É muito Entendeu? desumano isso, né? E aí você fica. Eu cheguei em casa, vou ser sincera para você, eu cheguei em casa, a Rose tava, até lembra, porque eu errei o papel ainda quando eu cheguei em casa. Eu falei, Rose, eu tive febre de tão desesperada. Eu cheguei em casa moída, porque eu fiquei assim, 6 horas sentado na cadeira lá, entendeu? Sem poder assim fazer nada, porque você também não pode sair dali, pegar a senha, botar e ir embora. Você tem que ficar ali esperando. É, E para mim, então, que já estava recuperado, imagine para quem estava no processo da quimioterapia, entendeu? É muito difícil. é muito desgastante. Isso é um ponto que eu acho que precisa ser tocado também, né, a meu ver, né? Porque é um descaso. Assim, a gente precisa aprender a respeitar as pessoas, mesmo que elas estejam vivenciando, né? Independente de qual doença seja, né? Eu acho que a gente precisa falar isso de uma forma geral. Mas, por exemplo, tem gente que não tem acesso a terapias, né? Mesmo que às vezes o tratamento, acho que no SUS, a minha mãe na época, ela tinha as consultas que ela passava, né? E grupos, mas não é todos os lugares que tem. Que às vezes a pessoa não tem condições financeiras, né? A pessoa não tem essa estrutura, ou alguém com quem conversar, e, e isso dificulta muito mais. Porque eu não sei você, mas eu me lembro que no início da doença, eu acho que é um dos pontos mais difíceis, assim, porque você fica tão perdida e a família é super importante, né? Sim, Mas esse processo, igual você estava falando da cartonagem, que você foi se aprimorando, né? Quando a pessoa ela tem alguma coisa para fazer, ou que ela busca alguma coisa, ela se sente útil. E isso também é importante, né? Porque não é só o fato de você ir lá fazer, você precisa trazer algo onde você vai pensar, eu preciso disso daqui, né? É o meu momento. E é isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Como é difícil trabalhar essas questões. E essas conversas, igual você falou, você tinha sua mãe que ela falou assim, vamos, Fernando, dá seu jeito. Teve pessoas, né, amigos, para poder conversar. sim, E é tão difícil, às vezes, a pessoa falar sobre o câncer, por isso que esse espaço é tão importante, né? Que as pessoas têm tanta dificuldade de falar e elas ficam com aquela dor ali, porque isso é uma dor muito grande, né? sim.
de falar a respeito, igual a gente está conversando aqui. Sim, eu conheço, assim, na minha família tem casos de gente que teve, tipo assim, fala que não teve, cabelo. Sim, na verdade o cabelo, né, Sheila, é o de menos, né, no processo. Engraçado, eu não sei se o Alessandro tá aí ainda, mas se ele tiver, ele deve lembrar. E ele falava, nossa, mas você tá tão forte conversando com você. Aí eu falava com ele assim, eu acho que eu vou sentir quando meu cabelo cair. Mas, tipo assim, esquece cabelo. Cabelo você nem dá muita importância, porque é O pesado. cabelo o cabelo é o menor dos Você, processos. você nem lembra do cabelo mais. Justamente. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. A Rose está falando que tem um primo que está com câncer. Algumas pessoas conhecem a história da sua mãe. É. Quero fazer pergunta, gente. Pode falar que Fernanda responde. Do processo dela, Eu não que ela sei, vivenciou nessa cirurgia. mas pode Oi? perguntar. Eu não sei assim o que falar, entendeu? Mas pode perguntar que eu respondo. Ah, tá. Peraí. A Val falou que eu fiquei linda com os lenços. Eu usei peruca. Ela, Eu usei você peruca na época usou? que eu usei. A minha prima, eu tenho uma prima que ela tem um cabelo assim. O cabelo dela, ela corta num dia, no outro tá lá na bunda, né? Aí a minha tia cortou e me deu o cabelo na época. Aí eu mandei fazer a peruca. Aí eu fui, botei a peruca e na época eu tinha ganhado um turbante também num evento que teve. E mandei fazer uns lenços. Só que eu só usava a peruca com alguma coisa. Eu não conseguia usar ela sem nada. Sempre era um lenço ou era um turbante. Aí quando eu tava com o turbante, as pessoas achavam que eu era árabe. Entendeu? Ficava até de outra nacionalidade. Aí eu falava assim, aí eu nem precisava, né? Mas eu quebrava a pessoa, que eu falava assim, não, isso é peruca, é porque eu boto que eu não gosto que aqui fica aparecendo. Aí eu, tá, desculpa. Entendeu? Mas assim, eu usei, assim, na época eu me senti mais à vontade, entendeu? Na verdade, a minha cabeça era achatada aqui em cima, não estava muito legal. E como que foi para você usar a peruca assim? Não, foi tranquilo. Foi tranquilo. Eu mandei fazer, eu achei que eu nem ia usar. Mas quando chegou assim, quando eu tive que. Porque quando começa a cair o cabelo, começa a doer o couro cabeludo, né? Dá aquela sensibilidade. Aí eu fui, peguei e acabei raspando o cabelo logo. Aí fiquei meio assim, aí botei a peruca, dali eu botei e eu saía com ela, assim. Mas assim, quem me via de peruca me via sem também. As pessoas me viam de peruca na rua, batia aqui em casa, eu abria a porta sem. Não tinha isso, não. Gente, e como que era assim a cabeça da. Aqui do condomínio vão concordar, elas sabem disso. Que é engraçado. E você usava a peruca assim por quê? Por uma questão de autoestima? Porque. Não, mas assim, me sentia bem assim com ela, entendeu? Não sei, Uhum. botar pra sair eu colocava. Chegava em casa, eu já arrancava ela, botava no lugar. E Ah, tá. deixava lá. A Rose tá falando para falar das próteses externas. Eu acho que é dos sutiãs, não é isso, Rose? Que eu ganhei num. Não sei se é isso. Que elas. Eu Eu não acho sei se que a Rose deve sabe. é, porque ela. Peraí, porque ela colocou assim, finge peitinho. Então, eu Fala não sobre sei se as próteses era um sutiã. externas. Deve ser isso. Ganhou. Ó, a Kelly tá concordando com a peruca, tá vendo? A Kelly, ó, kkk, muito certo. Que a Kelly é do meu condomínio aqui. Ela já cansou de me ver peruca sem peruca. Normal. Você não tirou a Mas foto do ela. antes e depois com a peruca sem peruca, não? Você acredita que eu Tinha que não ter tenho uma tirado. foto minha? Fala sério, hein, Fernanda? Você vai perder esse momento. Eu já procurei, eu não achei. Eu E tinha não visto tem. uma com filho, assim, só num momento, mas depois eu não achei mais ela. Ah, uma situação engraçada que eu tenho para contar. Eu fui lá no Beto Então Carreiro, vai lá. aí eu fui aí fui de peruca, tava com turbante. Quando eu fui, aí fui na montanha russa. Aí quando eu tentei, aí o cara virou para mim e falou assim: tem que tirar o chapéu. Aí eu olhei para a cara dele assim, né?
Aí ele falou bem assim, se não voa. Aí eu, pronto, vai voar a peruca, né? Aí eu fui, peguei, falei, aí depois, e lá no Beto Carreiro, tipo assim, você vai nos brinquedos, eles tiram fotos, né? E depois no final você compra a foto. Eu falei, não, eu tenho que comprar essa foto. Que aí tá no carrinho, meu marido de boa, no da parte da frente, meu filho atrás, chorando, e eu bem assim, ó, pra peruca não voar. Porque e o medo da peruca voar? Eu podia ter separado essa foto, gente, sem mentira. Tive que comprar Gente, eu não essa acredito. pra, falei, Ai, tem que ir, Fernanda. Se segurar assim, falando que não tem cabelo aqui. eu falei, gente, Não, essa história é boa. mas se voasse, se vai voar o chapéu, vai voar a peruca, falei, já era. E eu não ia chegar no meio do Beto Carreiro tirar a peruca, que era uma situação que não ia ser bonita. Aí eu falei, meu Deus, aí é pra. Essa é boa, merece palmas. Se meu Tá marido vendo? Gente, pegar a foto. quando que a gente vai descobrir uns negócios desses? Só conversando desse jeito, gente. Não tem. Isso é divertido, né, Fernanda? São histórias que a gente vai levar para uma vida, né? Filha, eu falei, não, aquela. E eu morro de rir toda vez. Eu faço questão de mostrar a foto, que é fumaça. É, aqui, Ai, a Ponesa tá falando aqui que ela não conhecia essa história. Tá vendo, Ponesa? Ponesa é a Rosa, que eu chamo ela de Ponesa. ah, Alguém? Ah, tá. Ela tava falando lá do. Ai, peraí. Tava falando lá. Ai, peraí, deixa eu ver aqui. Tem uma historinha. Ô, Jesus. enquanto você lê aí, deixa eu lá buscar a Ah, foto. do sutiã. Você vai buscar. Ô, minha nossa. Calma aí, gente, que Fernanda já volta. Ela vai falar aqui. Tá vendo? Olha só. Gente, essas histórias são muito divertidas. E a gente precisa se divertir. Não existe desse tratamento somente coisa ruim. Existe coisa boa também. Né, Fernanda? Existe coisa boa. Agora deixa eu. Coisa... Você vai procurar. Oh, minha Nossa Senhora, vai procurar. Mas existe coisa boa, a gente precisa tirar o lado bom da vida, né? Enquanto Depois, como ela disse, vai passar. Quando vai passar, quando depois que passa, você pode rir das histórias. o negócio do sutiã foi um sutiã que eles estavam fazendo de caridade. E assim, eles faziam tipo um negócio de arroz, que aí imitava justamente o peso, e eles ainda faziam essa partezinha aqui, que dá essa gordurinha aqui do peito, para imitar. Uhum. Eu acho que é esse que a Rose está falando. É, deve ser. Ô, Ponesa, eu ainda. Eu não sei, é tanta coisa que passa na minha cabeça aqui que. Não, acho que eu não tenho. Igual essa da Fernanda aí, da peruca que vai voar, não. Vou ter que Essa daí fazer foi boa. depois. É, depois você posta lá no seu Instagram Vou postar. e me marca lá suas amigas, que o povo vai conhecer, você conta a história. Tem que tirar esses negócios da cartola, gente. Tem que tirar. Alguém tá pedindo pra você contar quando você sentia calor com a É peruca. porque. E que acho que queria Ah, tirar. sentia. Calor? Sentia. Gente, olha, E eu ainda colocava ainda alguma coisa por cima, aí eu sentia calor. é, Mas uma das coisas, uma das coisas que eu observei, sabia? A cabeça da gente soa demais. Ficar assim, né? Ter raspado o cabelo. Eu não sabia, gente, que suava tanto. É uma das e a gente partes tá no do corpo, né? Oi? porque na época e a gente ainda tá assim meio que no inverno. Na época que eu fiz era verão. Aí Nossa suava com Senhora. força. Com força mesmo. Voltou. A Ponesa está falando aqui, é arroz não, era Ah, tá. polietileno. Não, eu na verdade eu comprava, a gente usava muito bojo, né? Eu e mamãe. Era muito aqueles Que o bom. bojinhos, tipo esses mesmos que vem dentro do sutiã. Aí a gente comprava e botava dentro, assim, pra imitar. Botava um monte, aí ficava certinho. Ninguém falava que não tinha peito, entendeu? Porque imitava direitinho, armava o conteúdo ali e era bom que não ficava pesado, né?
Quem me deu esse outro que eu falei foi a Lívia, eu acho, então, a psicóloga. Era um arroz que vocês colocaram? Tipo um saquinho de arroz? Era tipo um arrozinho que eles colocavam, só que esse eu não cheguei a usar muito, não. Eu usava mais esse que a Rosa está falando, que é esse que a gente compra nas lojas de aviamento, o bojo para. Aham. Aí eu comprava um monte, assim, comprava uns 3, aí a gente juntava e colocava dentro do sutiã. Aí ela imita certinho o peito, não fica aquele trem que parece artificial, entendeu? Fica certinho Uhum. também. Então ninguém falava que a gente não tinha peito. Tanto eu quanto mamãe. Ah, tá. É, para quem tem peito pequeno, o bojo resolve, sim. Mulherada hoje todo mundo usa bojo, né? É. E Fernanda, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem 9 minutinhos, mas respondendo rápido aqui, né? Como que era assim se olhar no espelho e ver que não tinha o seio, assim, porque o seio ele é um aspecto do feminino, né? Muito forte. Então, assim, você tinha alguma sensação, algo que te incomodava ali? Como que era? Olha, eu particularmente não. Você não Porque eu teve? sabia que assim, estava daquele jeito, né? Que depois eu iria acertar, iria voltar ao normal. Então eu não Uhum. tinha problema assim de me olhar, né? Até me perguntaram já em relação ao meu marido, ele também nunca me olhou diferente, entendeu? Então assim, eu não tinha esse problema, porque eu sabia que ia consertar, né? Eu acredito que por isso. Uhum. Aí não sei Então, você se não... outras pessoas como seria assim esse sentimento, mas em relação a mim não. Para você estava de boa, olhar e não ter nada, estava bem. Não, é Isso é legal. Isso é porque assim, legal, né? eu Porque sabia que eu ia um aspecto do pelo feminino. processo da reconstrução. A reconstrução é Oi? a reconstrução mamária é um direito nosso, a reconstrução é um direito Sim. nosso, né? Então, assim, o plano ou o serviço público eles são obrigados a fazer a reconstrução. Então, assim, eu sabia que esse processo iria acontecer, que eles iriam reconstruir, né? Então, assim, para mim não tinha problema, eu não via problema, sinceramente, assim, em relação a isso, não. Eu ia pra praia, botava biquíni, só que o biquíni eu enchia de bojo, né? O único problema aí o único problema é tipo, você for na piscina, aí eu saía da piscina e ficava pingando um tempão, aí de vez em quando eu apertava pra sair logo a água, Aham. mas assim, enchia de bojo, mas ia, não tinha esse problema, entendeu? É lógico sim, que você não vai poder usar qualquer tipo de roupa, né? Você vai ficar limitada a um certo tipo de roupa por um tempo, mas em relação a isso, depois é alguma coisa que se resolve depois, né? Legal. Isso é bom, né? Porque é aquilo que a gente falou, trabalhar a cabeça, né? Sim. Bacana. Interfere muito no tratamento. A polícia está falando que interfere muito no tratamento, a pessoa está bem consigo mesma, com certeza. Isso é um dos pontos fundantes, assim, do tratamento, né? Porque caso contrário, A é muito Roseli sabe, complicado. né, que ela esteve comigo as vezes que eu fui lá. Até o médico, Uhum. quando eu fui retirar, ele falou bem assim, calma, depois vai ficar. Vai colocar de volta. Falei com ele, não, você não está entendendo. Meu problema não é ficar sem o peito. Meu problema é que isso vai demorar mais para acabar o processo. Eu falava com ele. Eu só quero que acabe. Entendeu? Assim, eu não quero. Minha preocupação não é que eu estou sem peito, é que isso vai demandar uma cirurgia a mais, essa cirurgia a mais vai demandar 30 dias de repouso a mais, né? Demandando outras pessoas, limitando 30 dias de limitação. Então, assim, era isso que eu pensava, assim, entendeu? Não em relação à Uhum. estética, porque eu sabia que no final ia dar tudo certo. Show. Isso é muito bom. Fernanda, a gente tem mais uns minutinhos aqui, uns 5 minutos, então eu queria que você falasse aonde que o povo te acha, o que que você faz, né, hoje em dia. Se alguém quiser te procurar nas redes sociais, você é artesã, você trabalha com a cartonagem, né? Hum. Então, fala aí um pouquinho para as pessoas te acharem. Você dá o seu enderecinho aí. Endereço. Eu trabalho com cartonagem, né? Faço algumas peças.
como entrou essa questão da pandemia, então a gente faz meio que na limitação, né? Porque tá todo mundo dentro de casa, né? Mas assim, faço porque eu gosto bastante da cartonagem, assim, sou apaixonada pela cartonagem. Meu perfil, apesar de não estar muito atualizado, até levei um esporro da Kátia hoje, que ela falou que eu tenho que atualizar mais. HF, papelaria personalizada. Depois eu posso até compartilhar com você. Arroba, HF. arroba. Aí eu olhando, ó, eu olhando para Não, ver. tá tudo certo. HF, papelaria personalizada. É que eu não sei como que escreve aqui, mas tudo bem. Depois que aí, bom, eu vou aprender. Quando eu aprender, Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. que aí o povo te acha. Aí eu trabalho com isso hoje, mas assim, não abandonei meus sonhos ainda, entendeu? Só tô por um Isso tempo. aí. A gente não pode abandonar os sonhos que a gente tem, né? Por um Seria muito tempo chato isso. eu respeito a limitação, né? Mas assim, mas eu vou. Acho que você botou filtro, não, Sheila? Eu coloquei, nossa, que linda! Não queria Eu nem falar, tinha... mas não cresceu, hein? Aí eu falei, não, eu ia falar, Sheila, você tá com. Aí depois eu falei, gente, ela falou que tava passando mal hoje. Será que aconteceu alguma coisa? Será que a cara dela. Menina, eu tô falando, eu fui procurar um troço aqui. Ó, eu ia tecnologia. Eu fui procurar um negócio, cliquei em outro, mas tá tudo certo. Pronto, Poleza, já tem história pra contar aqui. Eu não sei não, menina. Ai, ó, é uns trem que aparece aqui no Instagram, muito doido. Gente, corta. Ah, é outra Fiquei parte de mim. preocupada, eu fiquei preocupada. Eu falei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Aí eu falei, não, ela tava mexendo, acho que ela botou filtro. Ainda bem, eu não tinha percebido. Eu tô falando, ó, a cabeça da gente é um trem muito doido. Aí Vai lá, Fernanda, deixa aí seu endereço. Oi? A Val gostou do filme. Ai, Jesus. Gente, desculpa. Fala aí, Fernanda, que você falou, o endereço é arroba. HF, papelaria personalizada. Anota aí, gente, mas eu vou deixar também lá na chamada do GVT, tá? Ó, a Dalva está dizendo, parabéns, Fernanda, você é muito guerreira. Que Deus Obrigada. abençoe muito. A dona Dalva, ela está dizendo, eu tive 5 câncer e não foi fácil o processo. O último Não. foi em 2016 e continuo fazendo a aplicação em catéter. Foi aí que conheci a pessoa aqui. Beijo, dona Dalva. A senhora é uma fofa. Ah, a Fernanda colocou aqui, gente, ó. Pega aí. Estão dizendo que você é muito talentosa. Olha lá, vai conhecer o trabalho dela. Ela vai começar a postar na rede social. Eu até Né, vi, dona Fernanda? ó, Ah, que fofo. cara, eu fiz pra uma gatinha que tem aqui, minha futura nora. Ah, que linda. A mãe dela tá aí, ó. Ah, Mas eu vou sei. publicar depois. Nós estamos. Publica aí. Mas eu vou deixar gravada essa live no GVT. A gente vai estar encerrando daqui a um minutinho. Daqui a pouco o Instagram começa aqui. E aí, gente, acho que é isso, assim. Vai ficar gravado, eu vou mandar para Fernanda, ela deixa lá os contatos, tá? Vou colocar o contatozinho dela para vocês seguirem ela, se divertirem, rir das histórias dela. Ela tem muita coisa para contar. Vou Tá postar. bom? Quando eu achar, eu vou postar. Pode postar. Assim, eu espero que eu tenha Beijo para dado a todos. mensagem para quem eu precisava passar. E foi um prazer participar. Eu que agradeço. Super beijo, gratidão por nosso papo. Essa conversa foi muito bacana. A gente riu aqui, se divertiu. E isso que é muito legal, né? Vamos mandar para aumentar esse astral, né? Porque se a gente ficar, a gente não vai ficar naquela coisa ruim, né? E isso não é bacana, tá? Ó,
Beijo, Fernanda, gratidão, gratidão a todos que participaram. Quarta-feira que vem a gente está aqui de novo, tá? A gente tem um assunto bem bacana. Quem tiver, né, quem vivenciou o processo do câncer, entra em contato comigo que a gente vai conversando. Quem sabe a sua história vem para cá também. Ok? Beijo, gente. Beijo, tchau. Gratidão.